Em primeiro lugar, queria agradecer a presença de todos aqui, neste dia que iniciamos um curso mais abrangente na Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, sobre prerrogativas, capacitação do advogado para defender as nossas prerrogativas. Então, não poderia começar a não ser agradecendo o deslocamento de todos, a disponibilidade de tempo para a gente poder discutir um assunto muito importante para nossa realidade da advocacia. E é uma honra poder dividir com o Cid aqui esta abertura, este encontro inaugural desse curso de capacitação de prerrogativas, que é um curso inédito na casa. Nunca se fez isso, e isso me parece que vai ser o primeiro passo para que outros venham sempre na necessidade de compartilhamento de informações entre colegas, trocas de experiências, para que a gente possa fazer uma advocacia mais valorizada. Mas a comissão, como eu disse, é composta por diversas pessoas. E eu peço que venha aqui à mesa o Leandro Sarcedo, que é o vice-presidente também da Comissão para Assuntos Penais, que também muito nos auxilia, por favor, que ajuda demais também, através de impetrações de habeas corpus, mandado de segurança, defesa de colega. Hoje, inclusive, reportava uma audiência que fez em favor de um colega acusado numa ação penal que tramita lá na Barra Funda, no Fórum Criminal da Barra Funda, também abandonando seus afazeres profissionais para se dedicar valorosamente e voluntariamente à classe. Mas também queria convidar uma outra pessoa que representa muito a comissão, talvez uma das maiores referências que a comissão tenha, que é o Rui Augusto Martins. É um conselheiro de prerrogativas que julga desagravo, mas que não só isso, nos momentos mais importantes que a comissão precisa de um apoio, de uma ajuda, o Rui está lá. Com vontade, senhor. Tratando, inclusive, recentemente, tivemos juntos, falando com o secretário da Administração Penitenciária, reivindicando melhorias nos parlatórios. Quem trabalha, conhece a realidade carcerária, sabe as condições que nos são dadas para o trabalho, que não são minimamente dignas. Então, o Rui esteve lá, fizemos um encontro que está rendendo frutos através da possível criação de uma comissão paritária que a gente possa, advogados, participarem de deliberações lá da Secretaria de Segurança de Administração Penitenciária, para que a gente possa fazer com que o advogado seja respeitado, inclusive no ambiente prisional. Hoje é um dia que a gente tem aqui na lembrança um grande guerreiro, um grande advogado, e é em homenagem a ele que a gente faz esse curso. Teve a inspiração de darmos início. E esse advogado contou também com outro grande conselheiro que trabalhou conjuntamente, eu me lembro que, e peço que suba aqui, Gilberto Marques Bruno, que também dividia a primeira turma conosco lá, junto com o Otávio. Me lembro muito você discutindo os desagravos ao lado do Otávio, que foi um grande advogado, e o Gilberto também, da mesma forma, que vem há muito tempo voluntariamente prestando serviço. Eu gostaria de ampliar aqui a mesa. Tem o Celso, nosso querido presidente aqui do Arujá. Depois vamos ver se a gente consegue trazer puxar uma cadeira para você poder estar presente. Aqui a mesa. O Celso também é um representante, presidente da OAB do Arujá, e que lá naquela região a gente está muito bem representado. Hoje ele veio aqui à Ordem para trazer um pleito na defesa de um colega injustamente investigado. E ele também, demonstrando essa hombridade, essa lealdade com a advocacia, veio trazer pessoalmente o pleito, deixando que o colega se sentisse confortável com a sua atuação. Mas esse curso tem não apenas a finalidade de trocarmos ideias, compartilharmos experiências, discutirmos, debatermos formas de melhorar e aumentar o respeito à advocacia. Mas esse curso de capacitação também tem um outro propósito: homenagear um inesquecível advogado, Otávio Augusto Rossi Vieira. Nós já fizemos diversas solenidades
diversos momentos em que ele foi lembrado, homenageado, recebeu medalha, a família recebeu em seu nome a medalha Raimundo Pascoal Barbosa, que é a maior insígnia de prerrogativas desta comissão. E nós não poderíamos deixar de constituir um curso de capacitação e não homenageá-lo. Então este curso é em homenagem a ele. Eu gostaria que o Cid desse algumas palavras sobre o Otávio, para que a gente pudesse ter bem marcante como foi a sua importância na história da advocacia e na história da Comissão de Direitos e Prerrogativas. Por favor, Cid. Toda vez que eu falo do Otávio, eu fico muito emocionado. O Otávio é meu primo. E tanto eu como o Otávio, nós nascemos ouvindo falar em prerrogativa dos advogados. Eu cresci ouvindo falar em prerrogativas de advogado. O Otávio da mesma forma. Numa das homenagens feitas ao Otávio no Conselho Seccional, em que o nosso presidente Ricardo usou da palavra, o Ricardo já dizia que o Otávio deixou um legado relativo à possibilidade dos advogados terem o direito da cela especial, que não seria um privilégio do advogado, um direito do advogado. E o Otávio foi o paradigma desse assunto. As primeiras decisões do Supremo, importantes para a advocacia, foi através do Otávio. Ricardo, eu fico, em nome da família, queria agradecer a sua iniciativa, de dar um nome desse curso de capacitação de prerrogativas de Otávio Augusto Rossi Vieira. Eu, durante muito tempo, meu pai foi presidente da OAB de 71 a 79, num período muito difícil para a nossa instituição, e o reflexo disso é na família, Leandro, nos filhos. E depois de muito tempo é que a OAB resolveu fazer uma homenagem para o meu pai. Eu sofri muito com isso e fico muito emocionado quando, logo após o falecimento do Otávio, com a manifestação do Ricardo na OAB, que foi difícil segurar, acho que todos choraram muito, e esse reconhecimento, Ricardo, é muito importante para a família, é muito importante para a filha, para a mulher, para terem a certeza, a convicção que tudo que o Otávio fez não foi em vão. Era dentro de um ideal maior. O Otávio, eu queria destacar um outro ponto do Otávio, além de grande defensor das prerrogativas, ele era um incansável defensor das prerrogativas. O Otávio acabou falecendo por um problema no coração, e ele, numa das últimas vezes, Ricardo, ele me disse que foi fazer uma audiência lá na Barra Funda e que o coração começou a acelerar. Tamanha era a revolta que ele constatava como é que o juiz tratava um advogado. Era esse o Otávio, com coração. Além desse ponto
das prerrogativas do Otávio, e eu sempre faço questão de falar sobre isso, era a preocupação que ele tinha com o ser humano, amor ao próximo, como ele tratava as pessoas. Eu acho que, e tenho a certeza, que o Otávio agora está sorrindo, porque ele está vendo, está constatando que todo aquele objetivo dele de incentivar os advogados a lutar pelas prerrogativas, não se conformarem com os abusos das autoridades, ele está vindo se concretizar hoje aqui pela iniciativa do Ricardo. Muito obrigado, Ricardo. Deus lhe pague pela sua generosidade, pela sua iniciativa. Vou devolver a palavra para você, Ricardo, e dizer que você, nessa gestão, está deixando a sua marca. A marca da amizade, da lealdade com os seus colegas, apoio, incentivo, muitas vezes deixando a sua família, deixando o seu escritório para estar aqui lutando, trabalhando junto com todos nós na defesa das prerrogativas dos advogados. Por enquanto é isso, queria agradecer a todos, ao meu irmão Rui, ao Leandro, ao Gilberto, a presença do Celso aqui, que fazem parte do nosso time, o time de guerreiros nessa luta incansável em defesa das prerrogativas dos advogados. Muito obrigado. Bom, e por conta disso é que a gente decidiu fazer o curso de capacitação. E decidimos abordar 4 módulos, 4 aulas separadamente. Nesta carga horária dessas 4 palestras, acho que a gente teria condição de efetivamente capacitar, no sentido de oxigenar. Nós precisamos fazer com que as nossas lições que nós aprendemos na academia, muitas vezes não foram bem colocadas. O tema prerrogativas não é matéria de relevo nos bancos acadêmicos. Pode parecer incrível, mas há faculdades que quem ministra o curso de prerrogativas é promotor de justiça. O que é um absurdo. É um absurdo isso. Evidentemente que ainda que seja bem intencionado aquele profissional de direito, ele está falando de uma matéria que não lhe é afeto. E ainda que seja, lhe é contrária, ou pode lhe ser contrária. Nós precisamos corrigir essas distorções. Mas para isso, nós precisamos saber o que a lei nos assegura. Nós precisamos voltar à origem, lá atrás, antes ainda da Constituição de 1988. Nós precisamos lembrar que o homem vive em sociedade, nós temos as regras para cumprir, todos nós. E, civilizadamente, a forma de nós solucionarmos os conflitos é pela via da justiça. Se assim é, deve haver um instrumento político que impeça o arbítrio contra cada um de nós. Que o Estado não tenha tamanha autonomia, tamanha ingerência para que se apodere daquilo que nos é mais precioso, seja a vida e depois a liberdade. Por isso que as regras que existem servem para balizar a interferência do Estado, a interferência da persecução acusatória, porque nós vivemos um Estado acusatório. Nós vivemos um Estado policialesco, não apenas por conta da criminalidade que nos assola, mas nós temos uma tendência de presumir que o réu é o culpado, quando a Constituição diz exatamente o contrário. Então a Constituição Federal, que é de 1988, trouxe muitos direitos. Não é chamada de Constituição Cidadã, porque nós vivíamos um momento anterior de restrição de direitos.
um regime ditatorial. Regime ditatorial, que o Cid foi muito modesto aqui, mas o pai dele, se não fosse a atuação do Cid Vieira na presidência da Ordem, e muita coisa pior teria acontecido. Não foi por conta da gestão dele, e tendo em vista o que se passava na época, é que se foi criada a Comissão de Direitos e Prerrogativas exatamente sob a ordem do Cid Vieira. Se não fosse ele, talvez até hoje não teríamos uma Comissão de Direitos e Prerrogativas. E ela se fazia necessária para conter os arroubos autoritários da época. E a Constituição, ela traz muitos direitos. Direito à propriedade, direito à vida, à liberdade de manifestação, à saúde, à moradia, à educação. Poderia elencar uma série extensa de direitos sociais, por exemplo, todos eles integrando os direitos fundamentais. Mas nenhum desse direito seria instrumentalizado se não houvesse o direito de reivindicar o direito. Não adianta nada eu abstratamente ter direito à moradia se eu não posso ter o direito de acionar a justiça reivindicando o meu direito. Isto é uma questão de cidadania. E é por isso que quando o advogado é chamado a intervir, ele está fazendo um ato de cidadania, ele está exercendo uma função social. O advogado não é apenas o profissional que orienta juridicamente o cliente. Não é apenas aquele que diz a jurisprudência, aquele que aciona as portas da justiça para buscar o direito material, mas ele é muito mais do que isso. Ele é um apaziguador social, ele é um solucionador de conflitos. Ele procura, com a sua atuação, fazer com que a sociedade se estabilize. E é por isso que ele exerce um munus público, uma função social de alto relevo. E isto não pode ser esquecido jamais. Nem das lições da história, nem de toda a perseguição que os advogados sofreram em diversas partes do mundo. Desde a época mais remota até os tempos atuais. Vai advogar na China. Vai defender os présamos de Guantánamo. É restrição total de direitos. Vai defender alguém no Irã. E isto porque querem calar e vão calar os advogados, que são os primeiros a se insurgir, os primeiros a resistir contra os atos de arbítrio. E aqui é a mesma coisa. Se nós não tomarmos providências contra isso, eles vão fazer de qualquer maneira calar a voz do advogado, que se insurge contra abusos, contra excessos. E o advogado vem nessa luta há muito tempo. Pouco antes de vir para cá, estava relendo um pouco a história da advocacia, porque quem esquece das lições da história se arrisca a repetir as suas tragédias. E vejo que vamos completar 50 anos, agora em julho, do primeiro desagravo oficial. Desagravo que será objeto bastante intenso aqui nesse curso. Ou seja, há meio século já se noticiava, já se registrava abusos contra advogados. Não é, portanto, um fenômeno atual. Ele data de muito tempo. E sabe quem era e quem foi o primeiro ofendido? Teotônio Negrão. Ingressou com uma exceção de suspeição contra um juiz, que depois veio a ser presidente do Tribunal de Justiça, e esse juiz, sentindo-se ofendido, por conta de um manejo de um instrumento previsto no Código de Processo Civil, instaurou um inquérito policial contra esta referência do direito brasileiro, que ensejou a pronta reação da ordem, com impetração de habeas corpus, trancamento do inquérito e concessão de desagravo. Surgiu a figura do desagravo público.
instrumento importante de valorização da classe, que vai completar 50 anos no dia 1º de julho. Mas não é só. Noé de Azevedo, em 54, escreveu sobre a crise da advocacia. Naquela época, os advogados eram perseguidos e eram questionados porque eles começaram a atuar, vejam só, fora do processo judicial, em procedimentos administrativos. E aqueles que eram contra a liberdade de atuação do advogado começaram a combater essa forma de atuação fora do processo da nossa parte. Hoje, isso está mais do que pacificado. Ninguém discute defender alguém no âmbito administrativo. Isso é absolutamente natural. Mas naquela época, as vozes refratárias ao advogado já se insurgiam para impedir que a classe tivesse uma atuação destemida e destacada. Mas o fato é que, durante o período ditatorial, em que houve inclusive a supressão do habeas corpus, época de repressão, e vem a Constituição Federal. Para dizer o quê? Para dizer, no artigo 133, veja, Constituição Federal. Nós estamos falando da lei máxima de um povo. Nós estamos falando da lei suprema. Aquilo que Kelsen dizia como o topo da pirâmide. Aquela que contra ela não pode ser vilipendiada, restringida. E ali há dispositivo que não é letra morta, que diz que, artigo 133, o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão. Esta era a redação originária. Esta era a redação que a Associação dos Advogados, em reunião de colégio de presidentes, definiu. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão. É um direito absoluto. Mas as forças de oposição, contrárias a uma advocacia altiva e independente, fizeram colocar uma vírgula e acrescentar a seguinte expressão: nos limites da lei. Aqueles que eram contrários à nossa atuação fizeram tamanho lobby que resultou na restrição a este comando constitucional supremo. E pior, alguns advogados processados criminalmente naquela época usavam este artigo constitucional para demonstrar a atipicidade da sua conduta na defesa do cidadão. Mas juízes contrários à advocacia valiam-se dessa brecha para dizer: não há lei que regulamente. Estes limites da lei impõem restrições. E não havendo lei atesta a parte, não pode o advogado socorrer-se do artigo 133, por ausência normativa. Foi então que se deu um outro embate. Bom, já que essas autoridades, por argumentos que não se sustentam, mas que na prática estão sendo adotados, vamos passar a trabalhar na elaboração de uma lei federal, porque já existia o Estatuto de 1963. Mas estes refratários da advocacia diziam que não estava recepcionado pela nova ordem constitucional. E aí, novo embate se travou. E aí, foram anos de trabalho para resultar na elaboração da Lei 8.906 de 1994. Quando o texto ficou pronto, a pressão que
as entidades ligadas à magistratura fizeram foi tamanha que eles apresentaram ao então ministro Itamar Franco 11 vetos. 11 vetos na lei. Mas a advocacia foi firme. A OAB empenhou-se e conseguiu aprovação sem nenhum veto. A lei foi inteiramente sancionada pelo então presidente Itamar Franco. Estava, portanto, sancionada o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Pois bem, esta lei, para nós, ela é muito conhecida. Mas as autoridades, já então investidas no cargo, não o conheciam e não conhecem. Quem ingressou na carreira pública antes de 94 não conhece a Lei 8.906. Cabe a nós ensinarmos pedagogicamente o que diz a lei federal, que é lei federal, como eu disse, que deve ser observada por todos. Parece incrível, mas há desembargadores que não conhecem. Há pouco tempo fui fazer uma sustentação oral no Tribunal de Justiça e após a minha manifestação, o relator começou a dar o voto. Mas ele partia de uma premissa equivocada, um fato que ele estava visivelmente enganado. E eu pedi a palavra pela ordem, que é um direito que me assiste. E eu pedi a palavra pela ordem. O desembargador olhou para mim, o relator, parecia que eu era um extraterrestre. Doutor, o senhor já falou. Eu falei, eu sei, mas estou pedindo a palavra novamente. Não, doutor. O senhor já falou. O prazo regimental no nosso regimento já foi. O senhor já se manifestou. Eu falei, não, mas eu tenho direito, excelência. Eu quero fazer um esclarecimento de fato. Eu parecia um extraterrestre ao quadrado. Esclarecimento de fato, doutor. Eu falei, quero fazer um esclarecimento de fato que a Lei 8.906 me assegura. Doutor, o senhor já se manifestou. Foi preciso o presidente da sessão encostar no relator. Não. Ele tem direito. Esclarecimento de fato? Não. Deixa o advogado falar. E eu falei. Nitidamente, o desembargador não queria me perseguir. Ele não queria me menoscabar. Ele simplesmente não sabia. Ele não sabia que o advogado pode e deve usar da palavra a qualquer tempo para fazer um esclarecimento de fato. Ele não sabia. E assim, nós vemos diariamente. Há uma série infindável de exemplos que deixarei para o último encontro. Mas não apenas na área criminal, e eu vou citar só mais um. Honorários. Contratuais. Tem um dispositivo no Estatuto, artigo 22, parágrafo 4º, que diz que se o advogado apresenta o contrato de honorários, o juiz deverá destacar a parte do advogado e separar da parte do cliente. E existem hoje, ainda hoje, juízes que não sabem desta normativa e que intimam a parte para vir retirar o alvará. Nós somos obrigados a ir até a corregedoria. Até agora, por enquanto, todos os casos são 3 cidades, por enquanto, todas exitosas, todas retrocederam. Mas é preciso que o advogado comunique à comissão. O advogado faz muito sozinho. Faz muito. Cada um de nós, ainda que não seja formalmente ligado à comissão, faz parte sim da comissão de prerrogativas. Porque qualquer um das senhoras, dos senhores, pode se defender na frente de qualquer autoridade, usando aquilo que a lei nos assegura. E a nossa pronta reação é a reação da ordem. Muitas vezes, acaso,
há casos em que o advogado sozinho soluciona a controvérsia. Mas há casos que conjuntamente ele aciona a entidade para ganhar peso e os dois, particular e entidade, caminham juntos na luta pelo direito postulado e pela cessação da violação às prerrogativas. E é preciso que a gente tenha isso em mente. Porque uma ofensa contra qualquer um de nós é uma ofensa que alcança todos nós. E isto é importante que a gente tenha em mente para poder ter condições de enfrentar. Porque, como disse Paulo Bonavides, este instrumento que vem a lume é um monumento de defesa à cidadania. A Lei 8.906/94 é um monumento em defesa à cidadania. Porque nós somos os porta-vozes daqueles que depositam em nós a derradeira esperança da obtenção do direito material. Quando os senhores vão ao INSS postular em favor do hipossuficiente, do aposentado, em nome daquele cidadão que o senhor está lá. Em nome do hipossuficiente que nós vamos buscar o direito. Ou do preso, que está preso, e quando nós vamos ver um inquérito policial, nós vamos ali ver o direito e lutar pelo direito alheio, do cidadão, do terceiro. É por isso que a nossa missão é de cidadania, umbilicalmente ligada à cidadania. Não adianta nós nos dirigirmos até lá e termos, por exemplo, um enfrentamento no INSS, que é um absurdo, na minha avaliação, talvez a maior afronta que se possa materializar em matéria de violação de lei federal. Mas se o advogado não consegue ver o processo no INSS, às vezes na fluência de um prazo, quem vai perder é o cidadão. E esses agentes públicos precisam se conscientizar disso, de que ali estamos na defesa alheia. E se não é pelo bem que eles vão se conscientizar, é pelo mal. É pelo ataque. É pelas 130 representações que nós já fizemos, criminais e correcionais, contra agentes públicos em 2 anos. Se não é pelo bem, é pela lição pedagógica da sua corregedoria. Porque eles têm emprego. Portanto, é bom cuidar deles. Mas muitas vezes nós só temos eficácia se atuarmos conjuntamente. E aí entra uma questão importante, que é o conhecimento das nossas prerrogativas. Nós temos que conhecer aquilo que a lei nos assegura. Nós temos que saber as franquias profissionais das quais dispomos. Mas que franquias? Franquias, prerrogativas. O que são prerrogativas? Por incrível que pareça, a dificuldade de compreensão de prerrogativas. Talvez por uma dificuldade conceitual, que oscila na doutrina. Talvez porque as nossas prerrogativas sejam diversas das prerrogativas de magistrados, promotores e delegados. Eles têm as prerrogativas deles. Eles têm a prerrogativa de inamovibilidade, irredutibilidade de vencimentos. Eles têm prerrogativas. Imagina se o médico não tivesse a prerrogativa de fazer uma cirurgia, uma intervenção no paciente. Seria preso em flagrante por lesão corporal. É preciso que certas categorias profissionais tenham certas franquias, certos instrumentos à disposição para que essa categoria possa efetivamente existir. E é por isso, eu não gosto da definição clássica de que prerrogativas é um conjunto de direitos do advogado. Porque os direitos não são do advogado. O advogado representa os direitos do cidadão. O advogado é a intermediação para a conquista do direito material do jurisdicionado.
Ou o judiciário não é destinado ao jurisdicionado? Se não for o cidadão, destinatário final do pronunciamento judicial, a quem se destina? A eles próprios, cujos vencimentos, por exemplo, em desembargadores, ultrapassam a casa de 100 mil reais? Eles são um servidor público? Se são, pelo que eu me lembro de lição do direito administrativo, o servidor público é um servidor do público. E eles têm que estar à disposição do público. E se o advogado é o representante do jurisdicionado, é o advogado que tem que ser atendido e respeitado. Porque se não fossem os advogados para ingressarem com essas ações, nem haveria necessidade de tantos cargos providos para juiz. Mas eles se olvidam disso. Eles se arvoram naquela questão de que são agentes públicos e se divinizam. E eles passam assim, autoproclamar, quase endeusados. Aliás, tive uma vez uma reunião com um corregedor que disse que reconhecia que era um ser superior. Ele falou isso. Falou isso. Eu tenho 6 testemunhas que ouviram. Era uma comitiva do interior, eles vinham lá, não, bem simples, humildes. Quando a gente vai no fórum, a gente vai despachar com o juiz, falando baixinho, toda respeitosa, a comitiva. A gente acha, né, que o juiz é um ser superior, tal. E então o desembargador falou, e é. Veja a mentalidade. Essa mentalidade arcaica, antiga, vetusta, que não subsiste, tem que acabar. E as prerrogativas, portanto, neste conceito que falo, lembro de um professor que tive. O Leandro teve também. Está vivo. Excelente professor, Vicente Greco Filho. Que uma vez discutíamos quando você nem estava na sala, discutíamos alguma tese, não lembro exatamente o que foi. Ele fez uma anedota, ele fez uma comparação, um cotejo, e dizia que as prerrogativas profissionais, quaisquer que sejam elas são como o oxigênio. Nós não vemos, nós não sentimos, não há odor, não é materialmente palpável, mas sem ele a espécie humana não existiria. E as prerrogativas são mais ou menos isso. São aqueles plexos de instrumentos que, antes de qualquer direito, compõem-se para permitir que o profissional, no caso o advogado, tenha a liberdade e a amplitude para poder efetivamente exercer os seus direitos. Direitos que ele representa do cidadão. Isto é uma lição que não podemos esquecer. As prerrogativas estão sempre conosco. Sempre. E é por isso que não podemos esquecer delas. E é por isso que me incomoda, por exemplo, e cito sempre esse exemplo, que ele é banal. Mas ele representa a forma de autoritarismo velado que ainda existe. Um advogado foi à Justiça do Trabalho fazer uma audiência. Demorou. Estava sentado há muito tempo. E no curso da audiência ele se levantou. Acho que o juiz, pelo que eu vejo no processo, o juiz devia ser irmão daquele desembargador que me olhou com cara dessas RS. Porque ele olhou pro advogado que se levantou e ficou em pé. Falou, doutor, sente-se. O advogado também foi surpreendido, porque não esperava que fosse advertido dessa forma. Sente-se, doutor. Estou dizendo. O advogado ficou sem reação. O juiz disse pela terceira vez, doutor, sente-se, eu estou mandando. Veja como vai a evolução. Primeiro um comentário, depois um pedido, depois uma ordem. Não, mas doutor, ele
se calou, abaixou a cabeça e se sentou. Depois ele veio pedir o auxílio da comissão. Mas veja, o advogado tem que responder no ato. Não adianta depois do fato consumado, que é pequeno. Mas eu me lembro que havia uma menção de que depois que o advogado se sentou, o juiz falou, não disse que o senhor ia se sentar? Se o advogado soubesse que é direito dele permanecer em pé em uma audiência, ele teria sido firme, respeitoso. Não precisa ser agressivo, mas firme. Excelência, permaneço em pé porque a lei me assegura. Prossigamos. Doutor, o senhor sente-se. Excelência, a lei me assegura, vamos seguir nos trabalhos. Ou Vossa Excelência vai descumprir a lei. Tenho certeza que o juiz recuaria. O juiz assim o fez porque ele não sabia que existe um inciso que permite que o advogado pode permanecer em pé. Mas nesse pequeno gesto, ele quis reafirmar a autoridade. A autoridade sou eu. Você obedece. O exemplo, como eu disse, é banal, mas demonstra o que passa na cabeça daqueles que desconhecem as nossas franquias. E ali faltou a reação imediata. Excelência, permaneço em pé, prossigamos. Até quando isso vai acontecer? Até quando nós não conhecermos os nossos direitos. Veja, nós vivemos uma advocacia que naturalmente é processual. Naturalmente há um embate de ideias. Naturalmente a tese, a antítese para a síntese. O reclamante na trabalhista tem a parte contrária, reclamado. No cível, criminal, é da natureza processual essa dialética, este confronto faz parte da essência das discussões. Portanto, nem todos os debates, nem todos os enfrentamentos são violações a prerrogativas. Quero deixar isso bem claro. Discussão técnica e o juiz decidindo para A ou para B faz parte do processo, da ritualística, e compete a nós ingressarmos com os recursos cabíveis. Falo isso porque algumas vezes há uma confusão do advogado que diz, olha, o meu cliente tinha razão, mas o juiz julgou improcedente a minha ação. Ele violou minhas prerrogativas. Não violou. Ele deu uma decisão. Não lhe foi favorável. Lhe foi contrária. Ele não o ofendeu, não se dirigiu ao aspecto pessoal, não teve nenhuma outra conotação mais ofensiva a esse ponto. Mas como eu dizia, então, a partir do momento em que temos essa definição de prerrogativas, a gente pode pleitear os direitos. E eu volto a dizer, falávamos das sentenças. Nem sempre decisões são atentatórias à prerrogativa profissional. E eu quero deixar isso claro porque os advogados, algumas vezes, quando vêm à nossa porta, vêm conversar, traçar uma estratégia, nitidamente o caráter é jurisdicional. Isso acontece também no nome da corregedoria. Nós procuramos fazer um crivo bem acurado para que a gente possa levar à corregedoria assuntos realmente ofensivos ao exercício profissional. Quando o advogado vai postular contraditório, ampla defesa, devido processo legal, esses princípios constitucionais que fazem parte do processo, eles se referem ao processo. É diferente, por exemplo, quando um advogado ingressa com uma ação, tem um enfrentamento com o juiz, e o juiz na sentença julga improcedente o pedido, por exemplo, e manda instaurar inquérito policial contra o advogado. Isso é diferente, porque aí é um plus. Aí é um aspecto atentatório, ainda que indireto, mas intimidativo, àquela atuação profissional. Eu vou dar um exemplo que me chegou ao conhecimento essa semana e que eu estou completamente impressionado. Eu não sei se alguém já viu. Vem lá de Mairinque, não sei se tem alguém de lá. Um juiz
do Trabalho estipulou uma multa de R$7.000 a uma colega se eventualmente ela fizesse qualquer petição nos autos. Eu não sei se alguém já viu isso. Um absurdo, intimidando, nesse caso, ostensivamente, a atuação livre daquela que está defendendo o direito de um cidadão. O mandado de segurança já foi preparado, até pelo Conselho Regional de Prerrogativa de Sorocaba. A procuração acho que iria hoje, porque aconteceu faz 10 dias que chegou ao nosso conhecimento. Eles devem estar impetrar por esses dias o mandado de segurança, pedindo liminar, porque isto é uma prova ostensiva de afronta a nosso exercício profissional. Isto sim é matéria de prerrogativas. Isto sim. É matéria de prerrogativas quando nós vamos, né, Rui, a um estabelecimento prisional. O Rui estava conosco lá na Secretaria da Administração Penitenciária, e a advogada comparece lá e os agentes penitenciários, de uma forma irônica, por conta do apito do detector de metal, costumeiramente fazem as moças irem tirando suas vestimentas. Ah, mas está apitando. Tira o sapato, mas tem a calça, tem o sutiã, tem não sei o quê. Sempre sob os olhares de meia dúzia, 8 agentes esperando a moça se despir. Isso é uma vergonha. Todas as representações criminais que nós fizemos ao Ministério Público neste assunto, todas, e foram 12 ou 14, todas o Procurador-Geral mandou instaurar inquérito policial contra os diretores de estabelecimento prisionais. Mas veja, isso só chega para nós se os advogados nos avisarem. E aí aquele ponto que eu falei, em que é o ponto em que advogado e entidade trabalham conjuntamente. Porque se o advogado fica quieto, a advogada engole, vai para sua casa e não fala nada para ninguém, nós nunca poderemos cooperar. Não há como a entidade se mexer e se mobilizar para que isso acabe. Não há como. Sim, sem dúvida. Esse que o Rui falou é a prova cabal de que nós temos que nos defender em primeiro lugar. E muitas vezes a prerrogativa, o afronta é imediata, é naquele momento, é na audiência. E o advogado tem que estar preparado para reagir. E aí nós vamos ao longo dos cursos falar várias coisas sobre como podemos agir. Inclusive preventivamente. Eu já gosto de antecipar uma que passou a ser uma diretriz aqui que eu passei a adotar por conta de uma situação em que 10 dias que o Ruiz tinha saído, no 10º dia aqui que eu estava à frente da comissão, apareceu um advogado conhecido que faz muito júri. E aí eram as férias e tal, eu até não consegui falar com ele, porque a Duque, como é que eu vou resolver? Ele disse o seguinte: faz 60 dias eu fiz um júri lá em Santo André. O Ruiz vai lembrar bem. Lá em Santo André, só que a juíza e a promotora foram muito ostensivas comigo, não permitiam que eu fizesse defesa, não me davam a palavra, o júri foi suspenso, tamanha briga que teve. E eu me lembrei que lá era um lugar complicado, porque essa juíza e essa promotora já haviam instaurado um inquérito policial contra uma advogada, que havia mandado a juíza voltar a estudar. E que o Ruiz era o presidente da comissão, impetrou um habeas corpus e trancou o inquérito. Então eu me lembrava daquele inquérito que ele havia trancado, da juíza, da promotora, falei, eu já sei que lá tem problema. E o advogado falou, tive muito problema, eu preciso de ajuda. E aí conversando, falou assim, jura daqui a 2 dias. Eu falei, olha, o que eu posso sugerir, meio de susto, né, porque a gente fica meio sem saber, sabia que ia ter problema, pelo precedente que a gente já conhecia. Falou, eu posso pedir lá para Santo André algum integrante da comissão acompanhar o júri. Ele seria, tá, eu faço um ofício aqui, ele vai representando a comissão. E mandamos 2 integrantes. Antes de começar a audiência, o júri, os advogados se apresentaram à juíza como integrantes da comissão de prerrogativas, que ali estavam não para ver o mérito, se o réu vai ser culpado, inocentado, não estavam lá para isso. A decisão dos jurados
Para eles era indiferente. Eles estavam ali para uma única finalidade: para assegurar o exercício de defesa do advogado. A juíza percebeu que haveria testemunha estranha, porque eles gostam quando é só a palavra do advogado contra a palavra do juiz. Não vai a lugar algum. Aí o advogado leva o cliente. Aí a corregedoria, o juiz, leva o oficial de gabinete. Tendenciosa, não vai a lugar algum. E quando vai gente de fora, coisa que a Justiça do Trabalho faz muito depois disso, quando vai um advogado antes, que foi o caso, o juiz passa a ter mais cautela. E aí, quando teve o júri, 2 dias depois, o advogado me ligou e disse estas palavras: eu estou falando a mais pura verdade, entre aspas. Olha que ele faz júri há 30 anos ou mais. Ele disse: eu nunca fui tão respeitado numa sessão de júri como na quarta-feira. Por quê? Porque havia gente de fora. O Rodrigo faz isso aqui. Quantas vezes já pedimos para que acompanhe? Amanhã tem um acompanhamento aqui com o desembargador. Quantas vezes? Nós tivemos um problema na semana passada lá em Osasco, que lá na Justiça Federal, o juiz, o advogado entra no prédio da Justiça Federal, o juiz ele anota o nome, a portaria anota o nome, número da OAB, endereço, que vara que vai. Um absurdo. Fica uma fila de advogados para entrar na Justiça Federal de Osasco. Nós tivemos lá. Chamei 2 ou 3 conselheiros seccionais, chamei a presidente da ordem local e levei um fotógrafo. Falei para o juiz, nós viemos documentar aqui o exemplo, tal, porque não é, o juiz já viu meia dúzia de advogados, um fotógrafo. Nós viemos documentar, porque o senhor quer ver a fila, como fica lá? O senhor já viu os idosos tomando chuva? O senhor nunca viu? Tem cadeirante que fica ali fora, tem os advogados. O juiz, mas eu não estou nem sabendo. Eu falei, mas o senhor que determinou. Não, mas é que mudou a gestão, que teve um layout aqui da Justiça Federal. Eu falei, não, o negócio é o seguinte, não tem problema. Nós só queremos saber se vai ter solução ou não. Estamos aqui amigavelmente, diplomaticamente. Não, mas é claro, vamos tirar uma foto. O Mastro Mauro que estava junto falou, não, porque aqui o problema é tão pequeno, né, excelente? Tão pequeno, vamos resolver e tal. Um conselheiro, vamos, 15 dias aí que eu já vou acertar isso e tal. Eu preciso ver os provimentos. Falei, nenhuma lei diz que é obrigatoriedade do advogado se apresentar como ordem, com escrever um livro e tal. Não, vamos resolver e tal. Mas veja, nós precisamos nos mobilizar. Porque se a gente deixar a coisa andando, a gente vai tendo cada vez menos espaço. Né? É como aquele célebre poema No Caminho com Mayakovsky, né? Que há sempre um excesso. Isso não precisa ser advogado para perceber isso. Eu tenho um irmão que é 10 anos mais novo que eu. É um meninão. E aí, ele começou a namorar. Mas eles sempre foi esportista, fazia esporte, Rui, todo dia, como você, o corredor, todo dia, o Cid também, todo dia fazia esporte. A namorada dele chegou, mas na sexta-feira você não faz mais, tá? Porque não sei o que, tá bom. Na quarta-feira tem não sei o que também aqui na minha casa, você também não faz mais. Tá bom. Na segunda-feira, geralmente você precisa me buscar na faculdade, tá? Então você não faz mais, tal. Eu cheguei nele e falei, escuta, deixa eu te falar uma coisa. Se você não colocar um freio nisso, você vai ficar sem nenhum dia, hein? Você corta já, corta pela raiz, porque senão não volta atrás. É igual juiz, promotor, delegado, serventuário. Vai no fórum. O juiz, o rapaz do fórum fala, doutor, você está vendo um processo? Não estou achando o seu processo, o senhor volta depois, tá? Tá bom. Você vai virar as costas, ele fala, isso aqui foi fácil. O outro, se eu quero, não estou achando, volta depois, tá? Eles vão fazendo isso e vão aumentando. Mas é claro, é lógico. Se a gente abaixa a cabeça, tudo bem, não tem problema, a gente vai embora e eles continuam lá. Isso é fácil. Você tem 2 credores. Um que, quando liga, fala, você está me devendo e tal, dá para você pagar? Eu estou sem dinheiro, me liga semana que vem. Então tá bom, um abração, viu? Um abraço para você, para sua família, ótimo. Aí tem outro que fala, escuta, você tem que me pagar, pô.
Não. Estou dizendo, você vai me pagar. Eu vou tomar as medidas judiciais. Eu vou te notificar, eu vou no Serasa. Escuta, você está pensando o quê? Falou mais energicamente. Não, claro, não, vamos, vou acertar. Aí entrou um dinheiro para você. Quem você vai pagar? Não tem dúvida. O advogado é a mesma coisa. Fala, eu estou aqui para ver o processo, eu vou ver. Pode procurar, aqui é a sua função, é minha função. Eu espero, não tem problema. Muitas vezes é fluência de prazo. Muitas vezes a gente vai cedendo um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Eu conheço, então deixa para depois. E a gente vai deixando eles se expandirem. E quando a gente vai ver, a gente não consegue retroagir. Não consegue. E isto compete a nós, como o Rui disse, como primeiro defensor. E aí, quando eu falei do conhecimento, eu quero entrar numa outra diretriz, que é a solidariedade. Isto, para mim, é uma questão fundamental. É intolerável, e estou dizendo exemplos da comissão, que a gente tenha casos em que o advogado é humilhado pelo cartorário por questões como essa. Não achei seu processo, o senhor vai embora, isso, o senhor é isso, tal. E o colega de trás, ao invés de se solidarizar o colega e falar, vamos achar o processo sim. Cadê? Perderam? Faz uma certidão. E se estiver na fluência do prazo, prejudica-se o cidadão? Em vez dele amparar o colega, se solidarizar o colega, ele chegar no colega para falar, ô amigo, pô, olha o que você está fazendo, vai embora daqui, cara, depois você volta. Nós mesmos damos munição aos nossos oponentes. É inconcebível ter um procedimento aqui que você veja, advogada, que sai de uma audiência com a seguinte frase, dita pelo juiz na frente de todos. Olhou para a cliente e falou, senhora, eu tenho dó da senhora pela advogada que a senhora constituiu. E a advogada pedir ao colega adversário, no âmbito civil, oponente, não adversário, mas oponente, doutor, o senhor viu o que ele falou? O senhor dá uma declaração que eu vou para a corregedoria contra ele? Eu? Uma declaração? Contra o juiz? Eu não. O problema é teu. O problema não é dela, o problema é dele também. Isto é inconcebível. E esta solidariedade que falta na nossa casa, é a solidariedade que falta entre nós. Hoje em dia se acentua isso com a digitalização. Todo mundo fica no escritório mandando aí os arquivos. Nós não vamos mais aos fóruns, nós não nos conhecemos, nós não repartimos informações, nós não compartilhamos ideias, estratégias. Às vezes aqui pode ter um juiz numa vara aqui que já perseguiu 1, 2, 3, 4, 5, 6 e nós não sabemos, nós não nos comunicamos. Esta ação solidária que nós precisamos resgatar. E resgatamos assim, participando dos encontros, participando da ordem, vindo para a ordem, entrando nas comissões, indo às palestras. Se alguém é da subseção, que vá conhecer a subseção. Está aqui o Celso de Arujá e tantas outras subseções. Conhecer as nossas representatividades, os nossos representantes, ter essa atuação conjunta. E aí a gente tem que ter essa capilaridade de atuação. Hoje em dia, se os meios digitais fazem com que as pessoas fiquem mais distantes entre si, porque eu me lembro, eu sempre digo essa história, eu era garotinho, fui ao fórum pela primeira vez, estou tentando me rejuvenescer, isso há 24 anos, estagiário, fui lá ver os processos, primeira vez, perdido. E o fórum criminal era aqui na Maria Paula, no viaduto Dona Paulina. E eu procurando uma vara, eu vi o seguinte chamado. Ô menino, vem aqui, menino. E... vem cá. Tá procurando alguma vara? Tô procurando uma vara tal. É ali, naquele lugar. Mas olha, vou te mostrar uma sala. Sala dos advogados. Vem aqui.
E ele me conduziu pelo braço. E fui à sala dos advogados. E aí ele falou, ó, esse é o doutor tal. Como é que é o seu nome? Eu falei, Ricardo. Ah, esse é o doutor tal, esse é o doutor tal. Me lembro do Mário de Oliveira. Doutor Mário de Oliveira, doutor não sei o quê, doutor não sei o quê, doutor não sei o quê. Tinha uns 15 advogados criminalistas ali e tal. Tá bom. E ele falou, eu sou o Raimundo Pascoal Barbosa. Tinha sido presidente dessa casa. Mas olha a preocupação dele. Criminalista que todos conhecem, todos conhecemos. Mas a preocupação era trazer o colega, trazer o advogado, trazer o estagiário para junto formar um grupo de defesa que dá força. Se a gente se conscientizar da força que nós temos com 300 mil advogados, nós vamos ser muito mais respeitados. Na justiça do trabalho isso acontece direto, em que a comissão é prontamente chamada e muitas vezes o juiz volta atrás. Muitas vezes, porque eles têm medo de grupo e têm medo de imprensa. Uma coisa é ficar no boca a boca um com o outro. Outra coisa é a gente publicizar aquilo, chamar mais gente, chamar testemunha, chamar, ó, colega, me testemunhe isso, está acontecendo isso. E aí, a partir de pessoas estranhas àquela relação, a gente possa ter um enfoque muito mais forte e muito mais invasivo. Além do conhecimento e da solidariedade, eu queria destacar uma outra diretriz. É a ação. Nós precisamos ter a coragem de agir. Coragem que vale muito, já dizia Sobral Pinto. O próprio Raimundo Pascoal Barbosa, que tem uma expressão célebre que fala, como é que o advogado precisa fazer para enfrentar essas autoridades? Fala, olha, saber ler e escrever, né? Se tiver coragem, precisa ter coragem, não é? Pode até não saber ler e escrever, mas precisa ter coragem. Não, se souber ler, se souber ler e escrever, ajuda um pouquinho, precisa ter coragem. Se souber ler e escrever, é isso que nós precisamos. Mas nós precisamos agir. Quando alguém liga na comissão de prerrogativas, fala, não sei se eu vou, vamos sim, e vamos junto. Vamos destacar alguém da comissão local, da subseção, da seccional. Temos que agir. Agir através de representações. Agir comunicando a ordem. Comunicando outras pessoas. Se instrumentalizar. Para que a gente possa usar de alguns argumentos, de alguns instrumentos. O desagravo é um deles. As representações na corregedoria. Nós estamos pensando em alguma questão aí, né? Eu tive uma reunião da Comissão de Prerrogativas, do Conselho, a respeito de fazer um projeto de lei para fazer com que a autoridade que tenha contra si um desagravo seja impedida de entrar nos nossos quadros. Porque quando eles completam 70 anos, eles querem vir para cá. Eles querem vir para cá. Quando sai a expulsória lá, não, eu sempre fui um respeitador das prerrogativas. Posso imaginar, você pega a ficha dele. Isso precisa acabar. Eles precisam saber que se não respeitarem no exercício da função pública, não respeitarem a advocacia, as partes, as testemunhas, eles podem estar sujeitos a ter um indeferimento de inscrição nesses quadros. E é isso o ponto que nós estamos trabalhando numa redação, porque há várias opiniões para que a gente possa ter o tiro certo. Proposta que já foi levada a Brasília, na Conferência Nacional dos Encontros de Prerrogativas, e que foi aprovado por unanimidade. E nós de São Paulo, que levamos e ficamos de fazer a redação. Mas além da solidariedade, da ação, do conhecimento, é a informação. A informação é outra diretriz que nós não podemos abdicar. E essas informações nós obtemos nesses nossos encontros. Lendo as decisões recentes sobre prerrogativas e violações favoráveis, no site da Ordem, na página da comissão, tem um capítulo só de jurisprudência.
Só de jurisprudência, tem um monte de jurisprudência. Trancamento de ação penal, absolvição em ações penais, afastamento de multas, honorários elevados, que o advogado pode ter esses instrumentos em mãos para poder avançar. O Facebook, já que falamos aqui de mídias digitais, o Facebook, Rodrigo sabe bem dessa história, teve uma vez que teve um advogado que foi ameaçado de ser preso por desacato numa delegacia aqui perto. 13º DP, 10h30 da noite. E aí o advogado entrou em contato com a comissão. Ligou, falou comigo, eu pus no Facebook. Reação imediata, prisão de advogado, 13º DP, quem está próximo do local, pode alguém comparecer? O Rodrigo foi mais o primo. O primo e o da Milton. Foram 3 advogados. Eu pergunto, à noite, 11 horas da noite, aparecendo 3 advogados isoladamente da comissão de prerrogativas, eu pergunto, o delegado fez o inquérito flagrante, o TC, contra o colega por desacato? Claro que não. Presidente, deixa eu... É verdade, e lembro que outra coisa, pedir desculpa, até agora o advogado começa assim, desculpa, mas eu queria... Que desculpa? Não, essa palavra não existe ali. Diz que eu queria... Não tem isso. Não pode ter isso, nunca. Nunca. A gente tem que falar assim, pela ordem, a palavra. Ponto final, nós estamos lá num ambiente profissional. Essas situações, a gente já começa para baixo. A gente já começa dizendo, olha, realmente eu sou submisso, então pode fazer o que quiser. Nada de desculpa, peço a palavra. Pela ordem. Firme. É por aí o caminho. Eu dei algumas diretrizes que eu achava importante nesse primeiro encontro, nós teremos mais 4. Queria reafirmar aqui a todos que estamos todos aí sempre à disposição. A comissão é muito vigilante. Nós somos mais de 200 integrantes só em São Paulo. Portanto, é um time muito grande que muito trabalha. Todos. Aqui é a comissão, como eu disse no início, é um ente abstrato. Sempre respaldado pelo nosso presidente Marcos da Costa, que isso eu tenho que tirar o chapéu e por lealdade, que deu carta branca para que a gente possa trabalhar. Eu não preciso me dirigir a ele para pedir se eu posso fazer isso ou aquilo. Não. É defesa do advogado? Vá em frente sempre. Na dúvida, em prol do advogado. Então, com base nisso, com essas ponderações e com o respaldo do presidente Marcos da Costa, que a gente consegue fazer o que muito tem feito todo mundo, coletivamente, e espero que amanhã, Rodrigo, saia essa liminar aí daquele outro caso lá de Campinas. Hoje soube uma de registro, uma vitória linda, um trancamento do inquérito policial sensacional. A gente, graças ao nosso Luiz Fernando Afonso Rodrigues, conselheiro lá de Santos, e que a gente procura sempre noticiar também no Facebook para que a gente possa ter mais e mais armamentos e munições para a gente reagir. Eu queria abrir a palavra aqui na mesa e depois eventuais perguntas para a gente abordar mais algumas questões. Mas eu queria fazer algumas observações. Eu acho até para a gente projetar um futuro, a gente precisa entender um pouquinho o passado. Aí o Ricardo estava falando, Ricardo, quando você falou contou da história do Raimundo Pascoal Barbosa, aqui me veio uma sugestão. Que tal nós aqui da Prerrogativas, uma vez por mês, nos reunirmos no Fórum Criminal? O Raimundo Pascoal, eu estou pensando no Raimundo Pascoal Barbosa, a gente passar lá, Ruiz, 1 hora, 1h30, 2 horas, bater papo, ter contato com os colegas, aquilo que o Pascoal fazia há alguns anos atrás na sala dos advogados. Vamos lá na sala no plantão das prerrogativas. É importante nós termos um plantão atuante lá no Fórum Criminal para acompanhar os casos de júri. Eu lembro, o Ruiz era o presidente, eu estava respondendo pela presidência, nós demos um desagravo de ofício naquele promotor que pulou, não vou dizer que pulou a cerca, mas ele pulou e agrediu um colega nosso.
Um outro desagravo de ofício, dois colegas foram dar assistência a um colega advogado na Polícia Federal. Foi impetrado, Ricardo, acho que foi um habeas corpus, teve uma medida liminar. O delegado rasgou o ofício. Foi concedido um habeas corpus de ofício. Tem outros casos. Tem um caso aí que nós já conversamos. Juiz do quinto, que não recebe advogado, nós temos que dar desagravo de ofício. A nossa segunda turma, Ricardo, que o Rui e o Gilberto fazem parte, nos desagravos, tem sido uma orientação, um consenso da turma, desagravo no local. Quantos desagravos na Justiça do Trabalho? Quando a gente fala em violação de prerrogativas, às vezes não é violação de prerrogativas, mas é desrespeito ao advogado, menosprezar o advogado. O colega vai despachar uma petição, pois não, doutor. É o pois não, doutor. Nós demos, né, Gilberto, um desagravo há 2 sessões atrás, que começou o desrespeito ao advogado, o pois não, doutor. É aquela frase clássica. Mas vamos pensar, Ricardo, nessa parte, da gente fazer uma ida da comissão de prerrogativas, uma vez por mês, ir revezando, ou no fórum trabalhista, ou no fórum criminal, para a gente aproximar mais, voltar àquela convivência que existia na sala dos advogados. Eu acho que pode ficar essa sugestão. Em muitos casos, não é caso de desagravo, mas é caso de falta de educação, falta de trato. Juízes que desrespeitam o advogado. Nós temos um projeto de lei que é o projeto de desacatar o advogado no exercício da profissão. Esse projeto de lei era um projeto de lei do deputado Jundiaí. Ele estava na antiga comissão de Justiça. O relator era o Ricardo Trípoli, nosso colega. Tinha parecer favorável. Eu não sei como é que está o andamento desse projeto, mas é um projeto importante, porque muitas vezes o advogado é destratado. Seria um caso típico de você ingressar com uma queixa-crime contra o magistrado. Eu acho que a gente precisava ver isso também. Quando a gente fala você falou muito bem na parte constitucional das prerrogativas do advogado, eu falei isso em Atibaia, representando o Ruiz. Nós tivemos um papel importantíssimo dos advogados na ditadura militar. E na época da ditadura militar, as violações das prerrogativas não é como nós temos as violações hoje. Hoje se viola muito mais prerrogativas do que na época da ditadura militar. Agora, o que eu estranho é que aqueles que tiveram as prerrogativas violadas durante a ditadura militar, ou aqueles réus que os seus advogados tiveram violadas as prerrogativas na ditadura militar, mais precisamente nas 2 últimas eleições presidenciais, no programa de governo, não falaram uma linha a respeito da defesa das prerrogativas. Eu me lembro que, na época, o candidato José Serra esteve no Conselho Federal e não falou absolutamente nada. A candidata Dilma Rousseff, nada sobre violação de prerrogativas. Ela foi presa. Foi defendida por advogado no auge da ditadura militar. Sem falar do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, eu acho que nós precisamos, Ricardo, há necessidade de se divulgar mais
divulgar nas universidades o que é prerrogativa. E você colocou muito bem, não tem porquê prerrogativa profissional ser ministrada por promotor de justiça. A verdade é que esses juízes, essas autoridades, hoje, desconhecem a prerrogativas. Não sabem o que aconteceu no passado. Então, nós precisamos divulgar a solidariedade, a união, porque somente com a união de toda a classe nós vamos conseguir enfrentar esse grave problema da violação das prerrogativas profissionais. Só para terminar, e eu não poderia deixar de mencionar, quando se falou daquelas autoridades que se aposentam e depois vêm requerer a inscrição na ordem. Acho que o último caso rumoroso foi do ministro Joaquim Barbosa, que adora advogado, mas ele acorda às 11 horas da manhã, advogado. Como é que é, Ruiz? Advogado dorme até... Para que precisa abrir o fórum às 9 se advogado dorme até às 11 horas? Eu, 9 horas da manhã, já estou no escritório há muito tempo. O Ricardo também, o Ruiz, todos nós sabemos que 11 horas da manhã. E ele foi um ministro que não valorizou a classe dos advogados. Zero. Ele pode ter tido, nas decisões do mensalão, ele pode ter andado bem, mas desrespeitou as prerrogativas dos advogados. E nós temos... E foi pedir inscrição. Aqui em São Paulo, eu tenho certeza que o nosso conselho não deixaria passar. Aqui em São Paulo, não. São Paulo, que sempre teve uma posição dentro do cenário nacional. A seccional de São Paulo sempre teve à frente dos graves problemas da nossa classe. Nós temos aqui, quantos advogados hoje, Ruiz, em São Paulo? 350, mais de 350 mil. Então, o centro da advocacia, quase metade da advocacia do Brasil, concentrada em São Paulo. Os grandes problemas das violações das prerrogativas é aqui de São Paulo. Então, eu queria cumprimentar o Ricardo pela iniciativa, mais uma vez, de denominar esse curso de capacitação para o Otávio. Cumprimentar o Ricardo pela magnífica palestra, dizer que não é só o presidente Marcos da Costa que dá carta branca para a comissão desenvolver o seu trabalho com independência. O Ricardo é um presidente que dá carta branca para todos nós aqui. Além de dar carta branca, é um grande companheiro. E a solidariedade é uma característica do solidariedade, companheirismo, é uma das características do Ricardo. Então, eu queria agradecer e dizer que é um privilégio estar aqui com vocês essa noite, Ricardo, o Ruiz, o Leandro, o Rui, o Gilberto e o Celso de Arujá, e com todos vocês para a gente trocar um pouquinho dessa experiência, do nosso dia a dia. E temos trabalho, Ricardo. Eu, ouvindo você, nós temos que... A nossa comissão precisa, lá no prédio do DHPP, advogado não pode ser identificado, dizer o andar que vai. Nós temos lá no DPPC também, continua isso, lá na portaria. Doutor, qual é o andar? O telefone para contato. Temos alguns lugares aqui que eu acho que a gente vai falando, né, Rui? Vamos trocando um pouquinho de ideia, um pouquinho de experiência. Tem bastante coisa para fazer, Ricardo. Obrigado a todos. Boa.